Cativeiro que seria usado no sequestro de empresários é descoberto pela polícia. No local havia até um kit sequestro com touca ninja, cordas e algemas. 5 suspeitos já foram presos. Professora é rendida por bandidos na Praia do Canto, em Vitória. Um dos criminosos apontou a arma para a vítima e levou o carro dela. Houve perseguição até o centro da capital e os 2 suspeitos acabaram presos. 9 pessoas foram detidas por roubar cargas de café, leite e eletrônicos no estado. A quadrilha aliciava motoristas e donos de veículos para que eles facilitassem o roubo. Ainda sem explicação, laudo da Polícia Civil que vai apontar as causas do desabamento no condomínio Gran Parque sai em 90 dias. Golpista deu prejuízo de R$300 mil a comerciantes capixabas, paulistas e mineiros. Ela foi presa no sul do estado. Traficantes usam casas abandonadas em bairro na Serra para plantar maconha. Prefeitura e Uber voltam a discutir a implantação do aplicativo na capital. O treinamento da equipe olímpica de maratona aquática da Austrália em águas capixabas. E a capacidade de se reinventar na crise. Jovem fez do artesanato fonte de renda e ajuda a reforçar o orçamento de outras famílias. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Polícia descobre casa que seria usada como cativeiro. O local foi alugado por um dos integrantes da quadrilha acusada de tentar sequestrar um casal de empresários. No local tinha até uma espécie de kit sequestro com touca, corda e algema. A residência alugada no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, é o provável cativeiro para onde os empresários seriam levados caso uma das 5 tentativas de sequestro tivesse dado certo. Os criminosos estavam bem preparados. O kit sequestro encontrado pela polícia em caixas de papelão tinha de tudo: toucas ninja, luvas, cordas, fita para mordaça, lacres plásticos que seriam utilizados como algema. Todo o material apreendido na residência reforça a ideia de que o objetivo da quadrilha era o sequestro de pelo menos um dos integrantes da família dos empresários. Nós podemos constatar que a edificação da casa é propícia para uma manutenção de cativeiro. Ela apresenta muro alto, ela tem uma garagem que o carro pode entrar e fechar o portão sem visibilidade para o exterior. As janelas são gradeadas. No interior da casa tinham 2 quartos, 2 cômodos, contando com cozinha e banheiro. A casa foi alugada pelo próprio Judivaldo em janeiro deste ano. De lá para cá, nem os prováveis inquilinos apareceram e nem os aluguéis vencidos foram pagos. Os proprietários da casa, que já estavam preocupados com a situação, foram surpreendidos pela notícia de que o inquilino estava preso. Se apresentou muito surpresa, porque veio tomar conhecimento de que o indivíduo que havia alugado a casa dela era um indivíduo que estava preso pelas tentativas de sequestro. Na residência também foram encontradas as placas de um dos veículos utilizados nas tentativas de sequestro, cartões de crédito e documentos frios. Para facilitar a vida, Judivaldo utilizava um nome falso, se passava por policial militar e agente da Polícia Federal. Ele também praticava o golpe de estelionato. E a documentação forjada, falsificada, servia para ele transitar em determinados locais com uma outra identificação que não a dele. Judivaldo Fonseca dos Anjos e outras 5 pessoas foram investigadas pela Delegacia Antissequestro durante 8 meses e tiveram as prisões temporárias decretadas na semana passada. Ele e o comparsa João Carlos Rodrigues já estavam presos por tráfico de drogas em São Paulo. De acordo com as investigações, os 2 foram contratados por um tenente da reserva da PM para sequestrar algum membro da família de um casal de empresários de Cariacica. Os ataques começaram no fim do ano passado. As imagens feitas por câmeras de segurança da região mostram o momento em que um dos criminosos tentam colocar a empresária no carro. Um deles, de camisa branca, tenta puxá-la pelo braço. A mulher reage e corre a um ponto de ônibus.
A vítima começou a ser monitorada pelo homem de camisa azul ao sair de casa. Ele segue a empresária em uma moto e sinaliza para os comparsas que estão no carro. O sinal indica que se trata da mulher que eles desejam sequestrar. Fendomar Quinteiro Bertolani, tenente da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, está preso. De acordo com as investigações, é o cabeça e mandante das ações. Ele já foi casado com a irmã de uma das vítimas, mas até agora a polícia não conseguiu desvendar a motivação dos crimes. Isso está sendo objeto de investigação. O titular, Dr. Celso Ferrari, está empenhado em esclarecer esse fato. E esperamos que, quando o doutor concluir esse inquérito, possamos estar noticiando a real motivação para essas tentativas de sequestro. De acordo com a polícia, os donos do imóvel não têm ligação com a quadrilha. Professora é rendida por criminosos em Vitória. Um dos bandidos apontou a arma para a cabeça da vítima e fugiu com o carro dela. Houve perseguição e os suspeitos foram detidos no centro da cidade. Os bandidos renderam a vítima, uma professora de 44 anos, na Praia do Canto, em Vitória, e roubaram o carro dela, esse veículo branco. Um dos assaltantes chegou a apontar a arma para ela. Um dele apontou o armamento, para a senhora, rendendo a mesma e tomando em assalto o seu veículo, um HB20, cor branca. E logo sendo informado ao CIODS, sobre o ocorrido, o CIODS repassou para nossas equipes de serviço na região que esse veículo já estava em deslocamento na direção do centro de Vitória. Na fuga, os assaltantes passaram por essa rua aqui no centro de Vitória e bateram na traseira de um carro que também passava por aqui. Logo depois, os criminosos saíram do veículo e fugiram a pé. Mas a guarda municipal que estava na região conseguiu deter os dois suspeitos. Um deles é Valdinei da Silva Paixão, de 21 anos, que estava com a arma, esse revólver calibre 32. Ele tem 8 passagens pela polícia, incluindo tráfico e assalto à mão armada. O outro suspeito é um menor de 16 anos. Populares já estavam alertando, gritando no local. E como a gente estava fazendo exatamente a saída dos alunos da escola, a gente aumentou nossa atenção, realizou a abordagem de forma técnica, rendendo o indivíduo, encontrando na sua cintura um revólver calibre .32 com 3 projéteis picotados. Algemamos e conduzimos mesmo até a delegacia, no caso o DPJ de Vitória. O maior foi autuado por roubo e encaminhado ao centro de triagem de Viana. O menor está à disposição da Justiça. Laudo da Polícia Civil, que vai apontar as causas do desabamento no condomínio Gran Parque, em Vitória, sai em 90 dias. Moradores estão vivendo em apartamentos alugados pela construtora. O que causou o desabamento no condomínio Gran Parque? Uma pergunta ainda sem resposta. A Polícia Técnico-Científica investiga o caso desde o dia 19 de julho, quando aconteceu a tragédia. Peritos vão ao local praticamente todos os dias, segundo o delegado, recolher materiais e documentos do condomínio em busca da causa. A Polícia Civil só deve apresentar o laudo oficial após o prazo de 90 dias de investigação. Devido à complexidade do caso, se houver necessidade, esse prazo pode ser prorrogado. A perícia ela faz uma análise de tudo o que aconteceu, ela coleta material para exame de laboratório, até para verificar se realmente o material que foi utilizado é aquele material que está no projeto. Então, tudo isso analisado, é uma série de documentos também que são, obviamente, requisitados, tanto de órgãos públicos como da própria construtora, para que se tenha o resultado final do laudo. A Defesa Civil de Vitória chegou a divulgar um laudo preliminar que apontou que houve um vazamento na piscina no dia do desabamento. Pouco mais de 1 hora depois, o salão de festas, a portaria principal e 2 pavimentos de garagem foram ao chão. A Polícia Civil não confirmou a informação, mas não descarta nenhuma hipótese. Todas essas informações já chegaram às nossas equipes, mas o laudo oficial é o laudo da Polícia Técnico-Científica. Por enquanto, moradores do condomínio residencial Gran Parque estão em apartamentos alugados pela construtora responsável pela obra, que também arca com custos de aluguéis de veículos para quem não tinha seguro ou não conseguiu liberação da seguradora. Após a finalização do laudo oficial, a perícia da Polícia Civil deve liberar o local para que os escombros sejam retirados.
Assim que a perícia termina todo o seu trabalho, ela libera, da parte dela fica liberado, para que se possa retirar o material. E depois, se a perícia precisar de novos levantamentos, ela retorna ao local, mas já com o local liberado. Vigilante é preso por violentar criança de 11 anos. O homem de 37 anos morava perto da casa da avó da menina e convidava a garota para brincar nos computadores e ver vídeos. A família desconfiou do abuso quando viu que a criança mudou o comportamento e chorava muito. Exames feitos no DML comprovaram o estupro. O suspeito já foi encaminhado ao presídio em Viana. Jovem é morto a tiros por traficantes na Serra. E também no município, usuários de drogas usam casas abandonadas para plantar maconha. São mais de 1.500 pedras de crack, além de um pedaço de meio quilo. Só de buchas de maconha, a Polícia Militar apreendeu mais de 2.000 buchas e 4 quilos da droga, ainda em tabletes. Todo esse material foi encontrado em Jardim Tropical, na Serra, região conhecida como Área Verde. Balanças de precisão e pés de maconha também foram apreendidos. Jovem é morto a tiros por traficantes na Serra. Vinícius Gomes Teixeira, de 20 anos, foi assassinado com pelo menos 10 tiros. O rapaz, conhecido como Vinicinho 70, foi morto na rua Iguatemi, em Vila Nova de Colares. Segundo a polícia, Vinícius estava na rua quando os atiradores chegaram em um carro prata e atiraram contra ele. O crime pode ter relação com traficantes para quem a vítima teria emprestado dinheiro. Vinícius, segundo a família, foi jurado de morte e passou a fazer parte de uma outra quadrilha que também atua no tráfico do bairro. No local do crime foram encontradas 16 cápsulas de pistola calibre 380. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. A polícia continua investigando o caso. Quem tiver alguma informação do suspeito, ligue 181. 9 pessoas foram presas por roubar cargas de café, de leite e de eletrônicos no estado. A quadrilha aliciava motoristas e donos de veículos para que eles facilitassem o roubo. A operação foi realizada hoje pela manhã nos municípios de Cariacica e Serra. Dos 12 mandados de prisão, 9 foram cumpridos. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte de arma. A Operação Jamie foi um trabalho em conjunto realizado pelo Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal. As investigações começaram após vários indícios de semelhanças em algumas prisões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo. De acordo com a PRF, os próprios motoristas responsáveis pelas cargas colaboravam com as ações criminosas. Eles facilitavam o furto ou o roubo do veículo e eles faziam uma falsa ocorrência do crime para poder despistar o trabalho da polícia, parecer realmente que foi um roubo, e isso é o que tinha em comum todos esses roubos à carga e a veículos. Mais de 2 milhões de reais em cargas foram recuperados. No começo do mês passado, esta carreta carregada de café foi recuperada pela PRF. A carga avaliada em R$250 mil saiu de São Gabriel da Palha para ser entregue em Sergipe, mas seguia para Santa Maria de Jetibá. Desde o início da operação, em março deste ano, 37 pessoas foram presas em todo o país. A quadrilha especializada em roubos de cargas não escolhia produtos específicos, local para ação ou tinha um destino único para os materiais roubados. Isso variava muito, conforme a origem e o destino da carga. Então essas prisões foram realizadas em vários locais. As últimas prisões que a PRF realizou aqui no estado foram em Viana, na Serra e em São Mateus. Era carga de leite, de café e de tecido. Então eram materiais variados e em locais variados. As rotas também mudavam de acordo com a origem e o destino da carga. A operação foi batizada de Jamer em alusão a um aparelho eletrônico que bloqueia a comunicação de rastreadores com satélite. Uma das artimanhas da quadrilha para interceptar cargas nas rodovias federais. Além dos crimes de roubos de cargas e veículos, os suspeitos são investigados por receptação, associação criminosa e falsidade ideológica.